Olá pessoal, tudo bem? Professora Doralice da Cunha, da disciplina de natação. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos tratar hoje sobre o nado de peito. O nado de peito, ele é reconhecido como o estilo mais lento dos competitivos. Ele demanda uma maior disciplina, coordenação e sutileza na sua execução. Exige grande força durante as fases propulsivas. Quando executado corretamente, exige uma respiração ritmada. Exige também uma maior ação propulsiva nos membros inferiores, diferente dos outros nados estudados até o momento. O nado de crawl e o nado de costas, o que promove a propulsão, o deslocamento no praticante, os membros inferiores, né? Eles promovem, então, a grande propulsão e o deslocamento do nadador. As pernas, elas servem para a estabilização do nado, equilíbrio e também ajudar na propulsão, mas é um percentual de mais ou menos 30% nesses nados, sendo que 70% do nado de crawl ele é realizado no momento das braçadas, né? Então, ele é muito mais propulsivo nos braços, assim como o nado de costas. E o nado de peito, até o momento, é o único diferente. E de todos os 4 nados, ele também é diferente, porque a propulsão ela é maior nesses membros inferiores, promovendo então uma grande propulsão, deslocamento do nadador nos membros inferiores, diferenciando do borboleta, do crawl e do costas. Como a gente já viu que os outros nados, a propulsão ela é realizada de uma forma mais efetiva nos membros superiores. O movimento, né, dos membros superiores, dos braços, no nado de peito, ele é menor em relação ao deslocamento provocado, né, pela propulsão das pernas, dos membros inferiores. A braçada, ela possui uma menor eficiência devido à limitação do movimento, né? Ela não tem amplitude de movimento. E na natação, a gente sabe que quanto maior a braçada, é mais eficiente. Então, no nado de peito, ela é restrita essa movimentação. Então, esse deslocamento também se torna menor em relação aos outros nados. Por isso, a perna se evidencia tanto nesse nado. Para iniciarmos o aprendizado do nado de peito, nós trabalhamos primeiramente os educativos dos membros inferiores. Por que se faz isso? Porque são movimentos muito complexos, né? E a orientação é que a gente inicie um trabalho no solo, né? Ou numa sala especificamente, com colchonetes, né? Para que o aluno faça vários educativos, primeiramente fora d'água, e depois, então, ele vai realizar essa movimentação dentro da água. São movimentos complexos em relação à pernada que era a antiga, né? E que hoje nós temos uma pernada com uma maior eficiência e que produz uma grande potência, né? Muita explosão nesse nado de peito nos membros inferiores. Então, esse exercício, esses educativos, eles devem ser entendidos primeiramente fora d'água. Nós temos vários, né?
que a gente pode promover para o nosso aluno e posteriormente é que ele vai fazer dentro da água, que ele já entendeu o movimento e fica mais fácil para ele realizar. Ele pode também realizar na borda da piscina, ele pode realizar sentado nos blocos de partida, fazendo esses educativos, porque os movimentos, eles são bem complexos, né? Então é importante trabalharmos com eles fora d'água, primeiramente, o professor orientando principalmente a questão da posição dos pés no nado de peito, que a grande maioria tem uma dificuldade em assimilar essa movimentação nos pés. Depois de aprendido, então, os membros inferiores, passamos para os membros superiores, que são de mais fácil aprendizagem e que a gente costuma, né, dizer nas escolas que é um movimento, né, do coração invertido. E passamos depois para o processo de ensino da respiração, que também é de fácil aprendizagem. O que fica mais complexo dentro desse nado é a coordenação, ou seja, quando eu junto braço, respiração e pernada. E aí então o nadador tem que apresentar que tem uma boa coordenação motora para poder se equilibrar, trazer propulsão e potência, né, para o nado. Dentro da posição geral do corpo, né, ele fica na posição em decúbito ventral, levemente, né, inclinado, com a cabeça mais alta que as pernas. Então, o nado de peito, ele é muito aceito, né? Ele traz uma vantagem para aquele que tem uma dificuldade de flutuabilidade, né? Ou seja, aquele que tem as pernas um tanto pesadas, tensas e que o corpo fica mais profundo, né? E a cabeça já mais alta, que ocorre de acordo com o percentual de flutuabilidade de cada pessoa, né? As pessoas que têm ossos mais densos, mais pesados, pouca massa gorda, o que acontece? Flutua menos. Então, quando chega no nado de peito, essa pessoa ela fica mais satisfeita, né? Porque no crawl e no costas exige uma certa flutuabilidade mais satisfatória. E muitas vezes as pessoas ficam desmotivadas por isso, né? Porque eles vão ter que melhorar essa falta de flutuação por meio da técnica e às vezes não conseguem ter uma boa coordenação. Então nadam com membros inferiores muito baixos, provocando arraste, e isso traz um desgaste, né, de energia desnecessário e, claro, gera fadiga, né? Então a gente tem essa dificuldade no sentido de posição do corpo, né? E, claro, quem não tem flutuação tão adequada vai se sentir bem no nado de peito, porque ele consegue, né, ter um deslocamento favorável à medida de termos um bom trabalho de pernas e de braços. A posição da cabeça, o queixo, né, fica muito próximo do peito, estando esta quase toda submersa. Então, a gente não deve sair muito da água para nadar peito. A gente nada muito próximo da água para fazer o trabalho de respiração. E a respiração, ela se divide em dois momentos, né? Como todos os nados. A inspiração consiste em elevar a cabeça para frente, né? Com o queixo próximo da superfície da água e levemente projetado para frente. E é realizada pela boca. Então, eu inspiro boca
e expiro nariz e boca, estando com essa cabeça submersa, né? Ou seja, soltando o ar. Os braços consistem em movimentos subaquáticos e simultâneos de forma circular, direcionada para trás, aonde os membros superiores, né, nesse estilo, a braçada é dividida por 4 etapas, né? A gente passa por 3 momentos. A primeira etapa é a pegada, é onde os braços à frente dos ombros, né, estão executando um pequeno movimento para fora e para baixo, afastando levemente os braços e estando com as mãos voltadas para fora. Passamos para a segunda etapa, que chamamos de puxada, que tem um padrão oval, empurra-se a água então para trás e para fora, com os cotovelos levemente flexionados e mantidos acima das mãos. As palmas das mãos nesse momento estão voltadas para trás. Passamos para a finalização, realizando uma rotação medial dos antebraços com a aproximação dos cotovelos ao corpo, continuando até que as mãos passem por baixo da articulação dos ombros. E aí entramos na recuperação, que é dada, né, pelo movimento em que as mãos são empurradas para frente, provocando então a extensão da articulação do cotovelo, abaixo do nível, né, da superfície da água. E nesta etapa, os cotovelos devem estar próximo do corpo, minimizando o atrito com a água, e ao término, então, os braços, né, os membros superiores devem estar totalmente estendidos à frente e unidos. Quando tratamos da respiração, encaixando com a braçada, em que momento isso é realizado? Então, dentro da etapa da braçada, quando eu faço a puxada, eu começo o início do movimento da cabeça para realizar a inspiração. No término da puxada, a cabeça, né, vai estar no ponto mais alto do movimento. Na finalização, ela ocorre um apoio para a inspiração. Nesse momento, passo então para a recuperação, aonde ocorre o movimento da cabeça junto com os braços, e eles terminam juntos. É muito importante esse momento. A gente faz o processo de pegada do ar, inspiração e expiração, e quando eu finalizo, eu tenho que finalizar o movimento da cabeça, soltando o ar, e finalizando a extensão dos braços também, provocando então a saída total do ar para entrar no novo ciclo. E assim nós vamos sucessivamente por toda a piscina. Quais os procedimentos para a gente nadar o nado completo do nado de peito? Utilizando a borda da piscina, nós vamos dar o impulso, vamos deslizar, né, o streamline, aquele corpo bem deslizado, bem paradinho, e aí eu inicio o processo da braçada, encaixando com a respiração e finalizando com a pernada. E aí eu promovo de novo o deslize.
E assim eu vou me deslocando nesta ordem por toda a piscina. Deslize, braçada com respiração, pernada e deslize. Nesse momento do deslize, eu devo solicitar aos alunos que contem 1, 2, 3, para dar o tempo desse aluno aprender a promover esse deslize, porque ele faz uma movimentação que exige esforço, e para que ele aproveite e que ocorra a propulsão, eu tenho que fazer esse deslize. Eu não fico fazendo braço, perna, braço e perna, braço e perna. Eu tenho que ter esse tempo para aproveitar a nossa propulsão. Tracionou, deixa o corpo andar. Tracionou, deixa o corpo andar. E assim vai por toda a piscina. E aí nós temos também, apresentando aqui para vocês, os erros, né, mais comuns no nado de peito. Em relação à posição do corpo, a cabeça, ela costuma estar numa posição muito baixa. Quando isso ocorre, dá um efeito no nado. Eu baixo a cabeça, os pés vão ultrapassar a superfície da água. E isso é prejudicial, porque eu vou trabalhar os pés fora da água, não vai ter sentido, né? Eu não vou ter propulsão. Além de eu ficar nadando, subindo e descendo, eu vou promover muito atrito, muita resistência. O que eu faço para corrigir isso? Eu vou fazer uma elevação da cabeça, solicitando ao aluno uma hiperextensão vertical, mantendo em relação à superfície com a linha do escalpo. E essa posição vai ser mais benéfica para o praticante. Quanto à respiração, é comum os alunos realizarem a apneia, que é o bloqueio da respiração. E nós já vimos nos outros nados que a gente não deve fazer a apneia, porque isso provoca fadiga num tempo, né, bem menor do que eu poderia estar rendendo se eu tivesse respirando normalmente. Então, a apneia, ela não é bem vista, ela deve ser evitada, porque tem um desgaste de energia desnecessário. Então, como é que a gente pode promover um trabalho de correção? Praticando, né, somente essa braçada, enfatizando a respiração por meio da inspiração, expiração, utilizando as pull buoys, que são as boias que nós colocamos nos membros inferiores, na coxa, né, no joelho ou nos tornozelos, aonde o aluno tem um equilíbrio melhor e uma flutuação mais favorável. E aí, então, ele realiza o movimento, né, apenas da braçada com o encaixe, né, da respiração por meio da inspiração e expiração. Nos membros inferiores, também nós temos várias situações que têm um efeito, né, errôneo, e que o nado fica necessitando, né, de uma correção mais adequada. Porque sempre que tem o erro, o aluno ele não sabe o que está fazendo, né? E por isso nós estamos lá, para corrigir
e para tirar esses efeitos, né, errôneos e que vão prejudicar o deslocamento deste aluno. Então, nós temos que fazer a correção. Por exemplo, em relação à flexão excessiva do quadril no início da pernada. Quando o aluno está aprendendo, ele costuma trazer o joelho para a frente, né, além da posição da linha do quadril. Então, isso provoca, né, um excessivo atrito, porque ele vai ficar subindo e baixando o quadril. E isso não tem deslocamento, né? Ele não sai do lugar. Então, ele deve fazer uma pernada, por exemplo, em decúbito dorsal, aonde ele vai perceber, e por meio da nossa orientação, que esta pernada não deve deixar os joelhos aparecerem fora d'água. Então, ele vai perceber que essa flexão do joelho não pode passar da linha do quadril. Em decúbito dorsal, ele percebendo isso, ele vai melhorar a posição ventral. Pouca rotação lateral, né, dos pés e flexão dorsal no final da recuperação. Isso ocorre, então, um efeito do nado com uma deficiência, né, do desenvolvimento da ação de remada com as plantas dos pés. E isso pode ser corrigido praticando, né, segurando na barra, com o auxílio do professor na execução, aonde ele vai dar ênfase, né, para essa movimentação dos pés, que muitas vezes não é percebida pelos praticantes. Quando os pés ultrapassam a superfície da água, também se perde a potência, né? É o maior efeito que dá no nado. E como é que eu posso corrigir isso? Praticando a pernada, né, com o nado completo e a posição da cabeça elevada. Isso vai fazer com que eu baixe mais o quadril e os meus pés e a minha movimentação vá sendo percebida, e aí eu vou corrigindo este movimento. Na fase propulsiva, empurrar os pés para trás, sem executar o movimento circular da chicotada. Isso promove, então, uma perda considerável de propulsão. Como eu posso melhorar? Fazendo a correção, que ele pratique segurando na borda, com o auxílio do professor, aonde ele vai apresentar, então, uma ênfase, né, na execução da flexão dos joelhos e movimentação dos pés. Passamos agora a refletir um pouquinho sobre questões que podem levar a algum prejuízo aos alunos que tenham algumas dificuldades em relação à sua saúde para nadar o nado de peito. Como nós vimos nos outros nados, muitos médicos, né, indicam a natação para a prática regular de várias pessoas, né, que vão aos seus consultórios e solicitam, né, que procure aula de natação. E aí nós temos que ter uma aproximação, um relacionamento bom com os nossos alunos, para a gente poder conhecer um pouquinho a realidade deles. E principalmente em questões posturais, o nado de peito é um dos nados que traz um maior prejuízo, vamos dizer, em termos de coluna, na região lombar e
nos joelhos. Normalmente, os nadadores de peito, eles apresentam, com o passar dos anos, muitas lesões nos joelhos. Aqueles praticantes de natação que não são atletas, mas que nadam há 10, 15, 20 anos, eles também vão apresentar. Então, a gente pensa, como é que eu posso amenizar isso? Quando eu faço essa pernada moderna, que ela é altamente propulsiva e bem mais de deslocamento, né? Quando eu faço uma comparação com a pernada antiga, a pernada clássica do peito, aonde ela não trazia esse número grande de lesões, mas também apresentava já algumas lesões. Quando eu faço a perna moderna, eu faço uma pressão muito grande na articulação, porque a patela é deslocada para cima e ainda eu faço, né, uma alavanca pressionando a água e recebendo muita resistência. E isso promove uma lesão de joelhos, certo? Então, quando o aluno chega na escola, nós devemos perguntar se ele tem problemas de coluna. Muitos deles a gente já consegue perceber porque eles estão de maiô, né? Estão de calção e a gente já consegue fazer uma análise, né, postural e depois a gente vai conversando e entendendo mais sobre aquele corpo. Mas é importante eu não provocar mais lesões, né? E sim eu trazer um estado, né, melhor para esse aluno, uma qualidade de vida melhor. Então a gente pensa, como é que eu posso ajudar? Ele vai nadar o peito, mas ele vai nadar numa proporção bem menor do que os outros nados, porque a gente está ali também para cuidar da saúde de todos. Então nós temos que ter essa consciência que um trabalho que eu coloco, né, no quadro, para algumas pessoas não vai ser possível fazer tudo aquilo ali, porque no outro dia ela vai ter dor. E aí, nós pensando também na questão da região lombar, por essa posição mais inclinada do nado de peito, nós recebemos uma pressão muito grande na região lombar. E pessoas, principalmente que trabalham muito, e hoje a maioria trabalha muito sentada, tem uma posição inadequada e essas dores vão aumentando com o tempo. E aí é recomendado que vá nadar. Quando eu vou para a natação, eu posso até na água não estar sentindo nenhum desconforto, né? Porque o corpo está aquecido, eu estou dentro d'água, mas eu tenho algum tipo de dificuldade, de dor na região lombar. E aí o meu professor me ensina o peito, eu começo a nadar muito peito, peito, peito. O que vai acontecer? No outro dia eu vou ter dores. Então, nós precisamos conhecer a realidade de cada um e preparar aulas diferentes, atendendo às necessidades dos nossos alunos, dos nossos praticantes. Esta é a única forma que a gente tem de poder acompanhar e poder desenvolver as pessoas sem prejudicar a sua saúde. E a gestante também é uma população especial que a gente tem que ter cuidados e também em relação à postura e também em relação ao nado de peito.
a gestante deve nadar o peito invertido, que a gente chama. Ou seja, ela vai nadar de costas, né, na posição dorsal, e vai fazer toda a movimentação do nado, que é importante, principalmente, né, para a musculatura adutora, né, e abdutora da coxa, aonde essa gestante precisa fortalecer, ok? Então, nós temos que refletir que se a gestante ficar nadando o peito na posição ventral, no outro dia ela pode sentir dores na região lombar. E a gente deve ter cuidados, né, com relação a esta situação, né, individual de cada aluno e promover, então, aulas mais adequadas a cada pessoa. Falando já em postura, né, nós podemos lembrar também do educativo e também um corretivo para a coluna, né, que é o costão. Aqueles cifóticos, né, que ocorrem muito na adolescência, aonde começa a debilitar o peitoral e fortalecer os dorsais. E aí os meninos, as meninas, os meninos numa proporção bem maior, vão ficando, né, com a questão cifótica, né, mais registrada. E aí a gente recomenda também que ele faça, né, o deslocamento de costas, né, braçada dupla, que a gente chama, mais conhecido, né, nas escolas por costão, que o aluno vai promover o deslocamento dos braços de forma simultânea, né? Vai rodando os braços, entrando com as mãos na água, com o dedo mínimo, né, lá atrás, fazendo as alavancas, puxando a água pela lateral fortemente, jogando a água para os pés, fazendo uma extensão total dos braços. Aí sai os polegares, os dois braços ao mesmo tempo, saem da água, vão se elevando, elevando e fazem a entrada lá atrás da cabeça, os dois ao mesmo tempo, pelo dedo mínimo, cavando a água, tracionando pela lateral e finalizando próximo da coxa, jogando a água para os pés. Esse exercício vai fortalecer muito o peitoral dos nossos alunos e vai trazer uma melhor estabilização desta postura. É na adolescência que nós temos que corrigir isso. Depois que está estabilizado o desvio, é muito difícil nós conseguirmos voltar, né, a esta posição, a não ser com coletes e até mesmo cirurgias, né? Quanto mais cedo nós olharmos para esses desvios posturais, mais cedo a gente consegue corrigir. E também é importante nós falarmos sobre as saídas e as viradas no nado de peito. O nado de peito tem uma saída tradicional que se chama filipina. Esta saída ela é composta de uma ondulação, de um braço de borboleta, pernada de peito e recuperação de braço de peito. Só que isso tudo é realizado submerso. Então é uma saída
muito interessante, que também é utilizada no nado de crawl e também utilizada no nado de costas, aonde o praticante, o nadador, pode ir até 15 metros com esse corpo submerso. Depois que ele salta do bloco de partida, ele consegue imergir bem profundo. E aí ele realiza uma golfinhada de borboleta, que ele vai ter uma grande propulsão submerso. Aí ele deixa o corpo deslizar. Aí ele faz uma braçada de borboleta submersa, uma pernada de peito submersa e faz uma recuperação de braços de peito também. Quando ele faz essa recuperação do braço de peito, a cabeça dele já vai se projetando para sair da água. Então, ele poderá chegar até 15 metros. Os nadadores que sabem ganhar uma prova aproveitam muito essa metragem, porque nós temos um grande deslocamento do nosso corpo quando ele está submerso. E isso, claro, né, é muito treinado e isso pode ganhar uma prova, pode ser um diferencial. Então, a saída filipina, ela é composta por uma ondulação, uma braçada de borboleta submersa, uma pernada de peito submersa, que é altamente propulsiva, e uma recuperação de braço de peito. Quando eu finalizo essa recuperação e eu estendo meus braços à frente, a minha cabeça já está fora da água e eu já vou iniciar os ciclos, né? Braçada, respiração e pernada. E aí eu vou terminar o resto da metragem da piscina. Quando eu faço essa saída filipina, eu tenho um maior aproveitamento e também um rendimento diferente, principalmente em competição. Mas nós também devemos ensinar para os nossos alunos nas escolinhas, nos clubes, para que eles aprendam, porque nós poderemos promover festivais, competições, e o nosso aluno já vai estar ambientado com esse tipo de saída e vai ficar, né, mais tranquilo para participar das atividades promovidas pela escola, né, pelo clube. E também nós temos um diferencial nas chegadas e nas viradas do nado de peito. O nado de peito, diferente do nado de crawl e de costas, que o nadador pode chegar com qualquer parte do corpo e realizar a virada e realizar a chegada. E está valendo com qualquer parte deste corpo. No nado de peito, isso é diferente. No nado de peito, nós temos que fazer a virada, batendo com as duas mãos na borda, para depois executar a virada. Quando eu vou chegar, que eu vou finalizar a minha prova no nado de peito, eu tenho que bater também com as duas mãos. Se eu chegar com uma mão apenas, se eu fizer uma virada batendo apenas uma mão, eu estou desclassificado, certo? Então, nós temos que desenvolver as regras, fazer com que os nossos alunos conheçam essas regras para que a gente possa, de alguma forma, ensinar
e também que eles possam vivenciar isso em outras experiências, né, por meio das nossas promoções que a gente pode estar fazendo nas escolas. E o ciclo, né, do nado de peito, ele é apresentado dentro desse ritmo, como eu mencionei anteriormente, que isso também desclassifica. Se o nadador não aparecer a cabeça a cada ciclo de braçadas, ele é desclassificado. Então, ele não poderá dar 2 braçadas com a cabeça dentro d'água. A cada movimento de braço, a cabeça tem que sair e ele tem que pegar o ar e tem que soltar o ar. E assim vai a cada ciclo, porque isso também desclassifica no nado de peito. Ok? Nós estamos então finalizando a nossa aula, trazendo a vocês o nado de peito. Nós temos vários materiais e temos muitas aulas práticas, né? Então, nós poderemos exercitar tudo isso, né? No sentido de trabalhar a questão do desenvolvimento do nado. Muito obrigada a todos e qualquer dúvida é só me procurar.